Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o ativista político Vitor Lucchesi, do PRTB. Bom dia para você, Vitor. Prazer falar com você aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita. Prazer é todo meu de estar aqui novamente. Pois é, Vitor, o seu nome foi cogitado para ser vice na candidatura do Bruno Engler, deputado também do PRTB, à Prefeitura de Belo Horizonte. Há essa possibilidade? Olha, Thalita, eu fiquei lisonjeado de ter o meu nome ventilado até pelo próprio presidente do partido em Belo Horizonte, que é o Mauro Quintão, mas eu não posso deixar de seguir, claro, as diretrizes, né, da Executiva Nacional. E me parece, pelas conversas que tenho hoje, que o nome da Executiva Nacional é o próprio Mauro Quintão, né? Então, assim, o PRTB preza pela hierarquia, pela ordem, então não seria até de bom tom eu me colocar acima das diretrizes da Nacional, visto que eu estou aqui abrigado no PRTB, né? Na verdade, a minha vontade é estar no Aliança pelo Brasil, partido que ainda não foi formado, né? Do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ô Vitor, o fato do Aliança pelo Brasil não ter sido viabilizado para essas eleições, e o desafio realmente era imenso mesmo, até em função do pouco tempo que vocês tinham, isso de alguma maneira prejudicou ou prejudica a base do presidente Jair Bolsonaro, até do ponto de vista de candidaturas que o representem ou tenham a pretensão de representá-lo? Rodrigo, eu creio que as candidaturas vão ficar dispersas em partidos distintos, vai ser difícil identificar quem é o bolsonarista de fato e quem está apenas tentando surfar essa já conhecida onda Bolsonaro. Mas prejudicar a base do presidente, eu não creio que prejudique, não. Visto que estamos abrigados em diversos outros partidos, né, como o próprio PRTB aqui em Minas, né, alguns que ainda permaneceram no PSL, o Republicanos, que hoje abriga o próprio senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Então, creio que não vai ter prejuízo, não. O Bruno Engler é o apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui em Belo Horizonte, inclusive com a expectativa de que o presidente faça uma visita à capital mineira em setembro para lançar oficialmente, né, essa candidatura do Bruno à Prefeitura de Belo Horizonte. E o Bruno que aposta numa base de direita aqui em BH. Você também se coloca como ativista político da direita. Eu queria saber como é que vocês estão planejando, o que vocês planejam para essa candidatura municipal. Thalita, seguir a diretriz do presidente Bolsonaro. Mas você estava falando com a gente a respeito da questão da direita em Belo Horizonte, das diretrizes do presidente Jair Bolsonaro, quando infelizmente a sua comunicação acabou sendo interrompida. Eu vou te pedir para continuar, ou aliás, para recomeçar o seu raciocínio, até porque o ouvinte certamente se perdeu no meio dessa queda aí de qualidade que tivemos no seu sinal. Por favor, fique à vontade. Não, sem problema, Rodrigo. O que eu vinha dizendo é o seguinte: nós temos que seguir hoje a diretriz do presidente Bolsonaro. Se os conservadores, se a direita, se nós prezamos tanto pela hierarquia, pela ordem, pela disciplina, é natural que aquele que é a figura mais forte hoje politicamente na direita, que é obviamente o presidente Bolsonaro, ele que tem que determinar quem é o candidato, entre aspas, abençoado por ele. Então eu sou entusiasta de obedecermos, de seguirmos essa diretriz do presidente Bolsonaro, termos essa disciplina. E hoje me parece que está bem claro que ele já elencou aí qual que é o seu candidato, que é o Bruno Engler. Me parece que está bem claro isso. Por mais que o ativismo político de direita em Belo Horizonte aponte outros nomes, não seria uma estratégia muito inteligente ficar divergindo. Eu acho que nós tínhamos que convergir no nome que o nosso líder natural, que é o presidente Bolsonaro, apontou. Agora, Lucchesi, também foi cogitado o nome da Coronel Cláudia, ela que é ex-comandante do policiamento da capital, para ser vice aí do Bruno Engler, exatamente na disputa por Belo Horizonte. Por que houve essa mudança, já que agora o nome mais cotado ou cogitado, segundo você, é do presidente do partido, Mauro Quintão?
Não, veja bem, Thalita, não estou dizendo que ele é o nome mais cotado ou que a Cláudia deixou de ser cotada. A questão é que há mesmo uma escolha democrática, né, no âmbito interno do partido que ainda vai ser feita. Agora, a Cláudia é um excelente nome, ela encorpa a candidatura. Eu fiquei feliz até quando vi o nome dela ventilado, mas eu creio que a Nacional tem um nome. É lógico que esse apontamento da Nacional vai ter um peso na hora da escolha. Mas eu não estou dizendo que o mais cotado hoje é o Mauro ou é a Cláudia. Eu estou dizendo que me parece que há uma indicação da Nacional em direção ao Mauro. É um homem com quem eu conversei muito, né? Tem a confiança do presidente Levi Fidelis, que é presidente nacional do PRTB. Então, acho que ele tem esse peso, esse respaldo, vamos dizer assim. Mas longe de mim dizer que a Cláudia está fora de cogitação. Acho que ela até é uma das favoritas, né, a ganhar essa candidatura de vice-prefeita na chapa do Bruno, e ela seria com certeza alguém que ia encorpar, ia dar força à candidatura, mais força à candidatura do Bruno. Pela atuação que ela tem histórica, né, em Belo Horizonte, foi uma atuação muito boa no âmbito da Polícia Militar. Eu até pergunto nesse sentido, Vitor Lucchesi, o que deve ter, o que deve agregar esse candidato a vice numa chapa? A gente sabe muitas vezes que o vice, ele pode, às vezes, talvez não agregar tanto do ponto de vista de votos, mas ele pode agregar do ponto de vista da articulação política, ou pode até tirar voto, a depender de quem é o vice também escolhido, né? É verdade, Rodrigo. Eu, né, como fui um dos ventilados aí, eu fiquei até surpreso e feliz demais. Eu tenderia a puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu poderia agregar aí para o Bruno um bom relacionamento com outros partidos que eu guardo até hoje. Ele me conhece, sabe que eu tenho caráter, conheço ele de longa data, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o Mauro também tem muito a agregar por ser esse que tem o canal direto de comunicação, né, com o presidente Levi Fidelis. Me parece que também tem excelente relação com o vice-presidente Hamilton Mourão. E a Cláudia é sem palavras, né, para descrevê-la, porque quem é de Belo Horizonte sabe muito bem o que ela fez pela segurança pública. Acho que o Bruno está com vários nomes aí à disposição dele. E cabe ao partido, né, dentro da democracia interna, dentro das suas convenções, escolher qual é o melhor nome. Mas acho que ele não vai estar prejudicado em hipótese alguma. Prefeito Alexandre Calil já falou sobre a tentativa de reeleição e, de acordo com pesquisas, é o favorito ao cargo. O que, na sua opinião, Vitor, é preciso ser feito para que o Bruno Engler, né, já confirmada a pré-candidatura, consiga derrotar o Calil? Thalita, eu penso da seguinte forma. Hoje, dentro de Belo Horizonte, nós já deveríamos ter um nome consolidado de oposição ao Calil. O nome natural, talvez, fosse um daqueles que enfrentou o Calil nas últimas eleições. Só que nas últimas eleições para cá, a coisa esfriou muito em termos dos que foram candidatos lá. Então nós não temos nem dentro da Câmara Municipal também um nome que seja um líder dessa base de oposição, né? Desse núcleo duro da oposição. Hoje o Calil ele joga limpo, ele joga fácil, né? Vamos dizer assim. Não tem nenhum nome que está ali contra ele com robustez. Então, por isso, eu acho que a chave para vitória da oposição é pegar alguém de fora da cidade que tenha capital político grande o suficiente para fazer frente ao Calil, e hoje eu só vejo isso no presidente Bolsonaro, e transferir esse capital político de fora para dentro da cidade. Então, na verdade, o que o presidente traria o capital político dele e colocaria no Bruno, que é o nome da oposição. O Calil, ele se desgastou muito, né, colocando-se contra os empresários, colocando-se contra a direita, colocando-se contra valores conservadores. Então, acho que ele tende a derreter, né? Nesse momento, nós estamos com todas as atenções voltadas à pandemia, as pessoas não estão ainda prestando atenção nas eleições municipais tanto quanto deveriam. E aí, ao longo do processo eleitoral, o nome do Calil vai sendo desgastado, né? É o que eu acredito, é o que eu vou trabalhar também, por isso.
Então, eu acredito que o Jair Bolsonaro tende a concentrar esse capital político de oposição, fazer frente ao prefeito Calil, e ele, trazendo esse capital contra o Calil, a deficiência que nós temos na cidade de nomes de oposição vai ser suprida pelo capital político de alguém que é agente externo da cidade, né, que está no âmbito nacional, que é o presidente Bolsonaro. Por essa lógica, a gente poderia dizer que vocês contam com aqueles 30% que as pesquisas mostram que estão sempre ao lado do presidente, independentemente de circunstância, de situação, porque seria uma espécie, digamos, com essa nacionalização, de uma transferência, né, de quem apoia o presidente para uma eventual candidatura apoiada por ele. Seria mais ou menos por aí a estratégia, pensando que essa base de aproximadamente aí 30%, ela não gravita, ela está sempre com o presidente, 30%, convenhamos, para uma eleição polarizada, ou melhor, para uma eleição pulverizada, como vai ser a de Belo Horizonte, com um número grande de pré-candidatos, é um percentual muito considerável, né? Com certeza, Rodrigo. A estratégia passa por isso mesmo, pegar essa base firme, núcleo duro, né, bolsonarista, e trabalhar contra o Calil, até porque o Calil se colocou como polo oposto ao bolsonarismo em Belo Horizonte. Foi o próprio Calil que escolheu essa polarização, né? O Calil, ele podia seguir num sentido de centro, talvez, mas ele não quis isso. Ele quis, né, se posicionar. Eu sou anti-bolsonarista, eu sou contra os empresários bolsonaristas, sou contra os valores conservadores. Ele rompeu essa barreira de centro, né? Me parece que ele está procurando, sim, se posicionar à esquerda. E aí ele surge como rival natural dentro da cidade dos bolsonaristas e do presidente Bolsonaro. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, Vitor? Ok. Bruno Engler, em uma palavra. Trabalho. A direita em BH. Firme. Apoio do presidente Bolsonaro. Louvável. Aliança pelo Brasil. Sonho. Gestão Calil em BH. Péssima. E a gestão Zema em Minas? Boa. Conversamos com o ativista político Vitor Lucchesi, do PRTB. Obrigada, Vitor, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.